Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje, entrando na aula de número... Estamos entrando na aula de número 20 da disciplina Avodah 1. Essa, então, é a última aula dessa disciplina. Nós estaremos, então, cursando a partir da próxima disciplina o restante das ramificações. Nós dividimos em Avodah número 1 e Avodah número 2. E hoje chegando ao final da disciplina, então, conhecida como Avodah 1, ok? Bem, então daqui nós aprendemos no início da disciplina que devemos apenas reconhecer o Criador e nada mais. Ou seja, que somente Hashem é grande, poderoso, somente Ele existe, não existe nada além dele. E aprendemos também que Ele é uno e único, que não existe nada além dele. Logo, outorgar qualquer outro tipo de força além dele seria uma prática de Avodah Zarah. Então, nós explicamos o significado da palavra Avodah Zarah. Avodah Zarah literalmente significa serviço estranho, não é verdade? Então, Avodah Zarah significa o quê? Serviço estranho. Então, a partir da aula de hoje, estaremos entrando dentro de um tema importante, que vai ser as proibições a respeito de falsa profecia. Falsa profecia também se constitui idolatria? Também se constitui idolatria quando visto através de qual ângulo? Quando visto através do ângulo da palavra Avodah Zarah. Por quê? Como eu disse, Avodah Zarah é qualquer forma de serviço estranho. O que é serviço estranho? É algo que Hashem não ordenou, ou algo que Hashem proibiu. Logo, Hashem não ordenou certos profetas falarem em nome dele. Ou seja, são profetas que na verdade não são profetas, são falsos profetas, e eles se apresentam como falando em nome de Deus. Outras vezes, esses falsos profetas, eles se apresentam falando em nome de... Eles se apresentam então falando em nome de uma outra divindade, não sei, qualquer outra divindade. Então, esse falso profeta, ele se apresenta dessa forma também. Então, daqui, aprendemos necessariamente que nós não devemos seguir esses falsos profetas, primeira coisa, que nós não devemos trazer nenhum tipo de falsa profecia também, obviamente, e, claro, não devemos criar uma falsa religião, ou seja, uma nova religião. Estaremos abordando sobre esse tema na nossa aula de hoje, começando na aula de hoje, e na próxima disciplina vamos entrar mais profundo dentro dessas práticas também proibitivas. Também na próxima disciplina vamos falar mais sobre as proibições a respeito de feitiçaria, bruxaria, feitiçaria e todas as suas categorias. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Ok? Então, pessoal, eu vou estar abrindo aqui para vocês, nesse instante, estarei então abrindo aqui para vocês um slide, né, no qual vai ajudar a acompanhar esse assunto que estamos entrando nessa aula de hoje. Um momento. Ok. Então, como nós estamos falando, a 20ª ramificação é a proibição de profetizar falsamente em nome de Deus, né? É esta proibição que nós estamos vendo aqui. Então, essa 20ª ramificação, tá, onde que nós encontramos ele? Quem codificou? Na verdade, o Dr. Moshe Weiner, ele deixa isso daqui bem claro no The Divine Code, ou seja, o Código Divino,
e ele vai falar bastante sobre esse ponto, né? Ele vai falar bastante sobre esse ponto aqui. Ele vai dizer o seguinte, que tanto a profecia em nome de Deus falsamente, ou seja, falar que Hashem falou alguma coisa com você que Hashem não mandou falar, que Hashem realmente não falou. Ou falar em nome de falsos deuses, dizer, por exemplo, que o ídolo tal mandou dar alguma mensagem, tanto uma quanto a outra é proibida. Ah, mas a pessoa falar também em nome de Hashem é proibido? Sim, em nome de Hashem, uma vez que você dizer que recebeu uma mensagem de Hashem que você realmente não recebeu. Categoricamente, somente os profetas, os verdadeiros profetas recebem essa mensagem, e para ter profetas é necessário ter um quórum. Na nossa geração, atualmente, nós não temos as 12 tribos habitando dentro da terra de Israel. Para que haja profecia, as 12 tribos têm que estar habitando dentro da terra de Israel, tá? Essa é a primeira questão. Segundo ponto sobre isso, a profecia, o profeta, ele, além de ser escolhido por Hashem, obviamente, mas ele é empossado pelo Sanhedrin, pelo tribunal. Atualmente não tem tribunal rabínico, ou seja, não tem Sanhedrin. Então, exatamente, hoje, na nossa época, não tem o ofício profético, entendeu? Não tem o ofício profético. Sem o Tzadikim, eles têm uma conexão diferente de inspiração divina, né? Eles também podem ter algum tipo de profecia, sim, podem ter, né? Mas, no entanto, eles não levam o nome de profetas. Então, conforme as pessoas veem hoje em dia sobre esse ponto, as pessoas mantêm muita ilusão, na verdade, né? Isso só vai acontecer de fato, quando a profecia retornar de fato, ela só vai retornar através da era de Mashiach. Então, ela vai ser o começo da era messiânica. E isso, cá entre nós, não está acontecendo exatamente neste momento. Na verdade, ainda faltam algumas coisas para isso vir a ocorrer. Então, qual é a referência que nós encontramos? Devarim, capítulo 18, versículo 20, está escrito: mas o profeta que arbitrariamente falar alguma coisa em meu nome, aquilo que eu não lhe ordenei que falasse. Então, isso é a proibição do falso profeta falar em nome de Hashem. Então, legal. Então, daqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que não se deve declarar uma falsa mensagem profética, mesmo se a pessoa diz que ela está proclamando isso em nome do verdadeiro Deus. Essa proibição, ela vai incluir 2 itens específicos. Primeiro, que é não emitir uma mensagem que nunca tenha sido recebida de Deus, né? Ou seja, uma mensagem em si, seja ela verdadeira ou falsa, por exemplo. A pessoa, por exemplo, ela leva a entender que ela teve esse encontro com Deus, que Deus falou para ela, ela não seria um verdadeiro profeta, entendeu? Ela não seria considerada um verdadeiro profeta. Por quê? Porque, queira ou não, vamos falar a verdade, isso não é uma coisa que apenas dizer que teve e sair e apresentar alguma mensagem e por aí vai, e já vai aceitando. Não é bem assim. Existem requisitos que um profeta verdadeiro, por exemplo, ele estaria sob análise. Essa análise principalmente se daria através da mensagem dele, se ela vai de encontro à Torá ou se não vai de encontro à Torá. Mas, como eu falei para vocês, isso só em época que o templo está de pé e o Sanhedrin está completo. E com as 12 tribos habitando dentro da terra de Israel. Qualquer tipo de mensagem que alguém se apresente falando hoje que é o verdadeiro profeta e apresentando essa mensagem, em si, ela seria categorizada como uma falsa profecia. Mas existem outros itens que classificariam uma falsa profecia também. Vamos ver o segundo item aqui. Não anunciar uma profecia verdadeira que realmente veio de Deus, mas não para a pessoa que afirma ser o profeta. Digamos o seguinte, que você fale que essa mensagem foi sua e de repente você pega isso de algum profeta do Taná. Só que você vai lá falar que essa mensagem foi sua. Você está se passando por alguém e está colocando a carroça na frente dos bois, né? Você está surrupiando a profecia de alguém. Então isso também seria levado em consideração que você não seria o verdadeiro profeta.
Então, leva em consideração aqui um outro ponto. O falso profeta é todo aquele que falar que Deus mandou adicionar um mandamento, ou todo aquele que falar que Deus mandou anular um mandamento. Ou seja, digamos que, como nós sabemos, nós temos 7 mandamentos universais, correto? Digamos que a pessoa fale, olha, a partir de hoje vocês vão guardar o Shabat. Ele está adicionando o mandamento. Logo, é um falso profeta. Digamos o contrário. Vamos falar sobre o contrário. Ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje vocês não precisam mais praticar o mandamento de não roubar. Né? Agora está valendo tudo. Hashem falava que não era para não roubar lá no passado. Hoje ele está falando que pode roubar. Por exemplo, né? Digamos que esse profeta chega e fala isso para você. Ele é um verdadeiro profeta, não um falso profeta. Por quê? Ele está ensinando as pessoas a praticarem uma transgressão. Então, aquilo que realmente classifica de verdade o fato de alguém ser um falso profeta é o ensino dele, aquilo que ele ensina. Alguém, por exemplo, que apresentou milagres, sinais, fez as coisas acontecerem, sei lá, andou em cima do rio, em cima do mar, de repente ele multiplicou o pão, ou então, por exemplo, curou cego, surdo, mudo. Ele é um verdadeiro profeta? Não, ele pode ser um milagreiro. Mas o verdadeiro profeta ele não é, pode ser um milagreiro, né? E um milagreiro pode ser muita coisa. Até porque todas as religiões vão atestar que milagres acontecem. Todas, absolutamente não existe uma única religião que fale que não aconteça. E eu não estou dizendo que não aconteça, não. Às vezes acontece mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é benevolente. Deus é bom. Deus é bom. E ele não vai deixar de curar uma pessoa porque é um falso profeta que está pedindo isso. Não. Ele vai olhar o que a pessoa quer realmente, que ela deseja, a intenção no fundo do coração daquela pessoa que está necessitando daquele problema de ser resolvido. Então, realmente isso vai acontecer. Essa é a explicação porque em vários tipos de locais, em vários tipos de religiões, em vários tipos de denominações religiosas, acontece muita coisa por aí. Sim, acontece de fato. Não estou merecendo, falando que não ocorra. Não. Agora, só não acredito que isso vem pela canalização das forças da pureza. Entendeu? Isso vem por um outro lado, vem por um outro motivo. Então, alguém, por exemplo, curar, seria sinal que alguém é um verdadeiro profeta? De forma alguma. Não seria um sinal que a pessoa é um verdadeiro profeta. Tá. Então, a pessoa apresentaria, de repente, ela morreria por causa da causa. Né? Ou seja, ele morreria pelo judaísmo. A pessoa vai lá, morre pelo judaísmo. Ele é um verdadeiro profeta? Não, ele não é um verdadeiro profeta. Morrer não é prova de que alguém é um verdadeiro profeta. Não, porque muita gente morre por muita coisa. Muita gente morre por muita coisa por aí, sim. Tem pessoa que morre pela vida da outra, tem pessoa que se suicida porque o outro terminou com ela, tem pessoas que, por exemplo, que foram martirizadas no cristianismo, tem pessoas que foram martirizadas no judaísmo, tem pessoas que são martirizadas no Islã. No Islã é martirizado todo dia, os homens bomba por aí, explode, né? Eles explodem toda hora. Isso é prova que o Islã é verdadeiro? Não, não é prova, isso não prova que o Islã é verdadeiro. Só prova que a pessoa que faz isso ama demais aquilo que ela defende. Por exemplo, o budismo, tem pessoas que morrem por causa do budismo também. Hinduísmo é a mesma coisa. Tem pessoas que morrem nem por aquilo que muitas vezes não é nem religião. Tem pessoas que morrem, por exemplo, por uma causa política. Né? Tem pessoas que morrem por uma causa política. E isso significa que aquilo é verdadeiro? Não, não necessariamente significa que isso é verdadeiro. Só significa que a pessoa tem uma paixão muito grande por aquilo que ela defende. Somente isso. Então, duas formas que não prova um falso profeta, não prova que um profeta é verdadeiro. Primeiro, uma pessoa que realiza milagre. Não quer dizer que ele realiza milagre, ele é um verdadeiro profeta. Segundo, é uma pessoa que de repente ela morre por causa de algo ou alguém. Seria um verdadeiro profeta? Não, não seria um verdadeiro profeta.
Então, qual, afinal de contas, é o requisito básico para alguém ser um verdadeiro profeta? A mensagem que o profeta passa. Se aquela mensagem ela vai contra a Sagrada Torá, ela é uma mensagem falsa. Se aquela mensagem ela vai de encontro, ou seja, se conecta com a Sagrada Torá, sim, ela é uma mensagem verdadeira. Então, é a mensagem que vai dizer se alguém ou algo é verdadeiro ou não. Entendeu? Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Uma pessoa que fala que Hashem, as pessoas às vezes cura, faz milagres, faz as coisas acontecerem, até morre por causa dos outros, né? Mas essa pessoa ensina que você deve adicionar mandamentos na sua vida. Ou seja, você deve cumprir obrigatoriamente outros mandamentos, além das 7 leis universais e suas ramificações. Essa pessoa, ela, apesar de ela ter feito um milagre, apesar de essa pessoa ter morrido por causa de alguém, não valeu absolutamente nada. Por quê? Porque a mensagem que ela proclamou não é uma verdadeira mensagem. O mesmo ocorre se ela tentar também retirar mandamentos, né? Se ele tentar retirar mandamentos. Por isso é importante, gente, quando a gente pega o código noético, sabe? É importante a pessoa observar tudo criteriosamente, ter o cuidado, tá? Ter o cuidado com aquilo que aprende e colocar em prática da forma correta, entendeu? Às vezes as pessoas vão pensar, mas isso não é muito restritivo? Ah, mas eu não posso fazer nada. Não, não é que não pode fazer nada. Até pode. Mas obrigatoriamente, tem que tomar um certo cuidado sobre esse ponto. Ok? Legal. Então vamos ver as fontes que vão comprovar isso que eu estou falando. A primeira delas está no Sefer Hinur, número 517, e vai dizer que fomos proibidos de profetizar falsamente, ou seja, que ninguém deve dizer que as palavras que lhe foram ditas em profecia por Deus, bendito seja, quando ele não as disse. Inclui-se também a proibição de repetir palavras que foram profetizadas a outra pessoa, fingindo que foi você mesmo que recebeu. Sobre isso é afirmado em Devarim, Deuteronômio 18:20, mas o profeta que arbitrariamente falar alguma coisa em meu nome, aquilo que eu não lhe ordenei que falasse, os sábios explicaram lá no Tratado Sanedrim, página 89a, explicam o seguinte, que aquele que fala desenfreadamente algo em meu nome, ou seja, em nome de Hashem, e é aquele que profetiza o que não ouviu, aquilo que eu não lhe ordene, e a ele não ordenei, mas ao seu próximo ordenei. A razão dessa proibição é que haveria grande destruição. A profecia é um dos instrumentos da verdade e da fé. E quando pessoas ímpias afirmam falsamente que receberam ordens divinas, desacreditam os verdadeiros profetas e confundem o povo. Então, daqui, essa é a razão. Ou seja, a falsa profecia ela pode levar ao quê? Ao descrédito. As pessoas vão começar a julgar que todo profeta é falso. Nenhum profeta é verdadeiro. Por quê? Por conta da confusão criada por aqueles que assim instruem, por aqueles que assim ensinam. O Rambam no Mishneh Torah, Avodat Kohavim, capítulo 1, alahá número 2, ele vai dizer o seguinte, que com o tempo surgiram falsos profetas, que disseram que Deus não lhes ordenou ensinar a adoração de estrelas, imagens ou astros. Eles criaram templos, imagens e enganaram o povo com visões inventadas, assim como o nome de Deus foi sendo esquecido entre as nações. Então daqui a gente está acompanhando, no começo da criação da idolatria, qual foi o principal instrumento para a difusão da idolatria no mundo? O principal instrumento para isso foram as falsas profecias, pessoas que enganavam as outras, falando que Deus, ou seja, o Criador, ele nem falou que foi um ídolo, ele falou que foi Deus, o Criador, mandou fazer estátuas, mandou fazer imagens,
mandou cultuar astros, mandou cultuar estrelas. Então as pessoas engajavam nesse tipo de Avodah Zará, pensando realmente que foi o Criador, quando não fora. E com o passar do tempo, foram nascendo mais pessoas, e essa prática foi persistindo, e com o final acabaram esquecendo que existe um Criador do mundo. Então, para você ver como que a falsa profecia ela pode agir ali de encontro a quê? De encontro também à idolatria. O Rambam no Mishneh Torah, Esodei HaTorah, capítulo 9, lá número 1. Vamos ver o que determina que alguém é um falso profeta. Olha só. Olha o que o Rambam diz. É claro e explícito na Torá que os mandamentos de Deus são eternos. E nenhum profeta, judeu ou gentil, pode alterá-los. Olha só. Ele fala judeu ou gentil. Então, essa proibição não é só apenas para judeus, também para gentios, ou seja, para não-judeus. Se alguém se levanta dizendo que recebeu ordem divina para adicionar uma mitzvah, retirar uma mitzvah, reinterpretar uma mitzvah fora da tradição recebida por Moshe Rabbeinu, ou afirmar que as mitzvot não são eternas, então é um falso profeta, está negando a profecia de Moshe. E deve ser, então, sentenciado à forca pelo tribunal. Então, daqui nós temos aquilo que classifica que alguém é um falso profeta de fato. O que esse falso profeta ele manda fazer? Ele vai falar em nome de... Ele vai falar que foi Deus que mandou. E ele vai falar que Deus mandou, por exemplo, adicionar uma mitzvah, ou seja, colocar mais uma mitzvah, colocar mais um mandamento. Então ele é classificado como um falso profeta. Se ele falar que você obrigatoriamente tem que cumprir o mandamento tal, que não é do escopo das 7 leis universais, nem de suas ramificações, obrigatório, você pode cumprir voluntário. Voluntário não é obrigatório, entendeu? Voluntariamente, por exemplo, você pode honrar o Shabat. Você não está adicionando, você apenas está fazendo de livre e espontânea vontade e não porque tem a obrigação disso. Mas se ele falar, por exemplo, que você agora é obrigada a guardar o Shabat, que você, por exemplo, é obrigada a colocar tefilim, que você, por exemplo, é obrigado a usar tzitzit, ou que você é obrigado a ter rolo de Torá, ou que você é obrigado a fazer sacrifício, entrar no templo, alguma coisa assim, né? Digamos assim. Então, ele está o quê? Adicionando um novo mandamento. Ele está adicionando um novo mandamento. E isso realmente não pode ser dessa forma. Segundo, retirar uma mitzvah. Esse é o segundo ponto. Digamos que ele fale que você agora não é obrigado mais... Aliás, ele fala que você pode praticar idolatria. Ele está retirando o mandamento. Se ele falar para você que agora você pode ter imagem, você pode ter estátua, você pode cultuar, pode adorar a imagem, estátua. Se ele falar, por exemplo, que você agora pode rezar em nome do Chuchua. Se ele falar, por exemplo, que você agora pode, de repente, acender incenso à estátua atual, isso e aquilo. Ele está o quê? Retirando o mandamento. Isso vale também para outros. Por exemplo, se ele falar, por exemplo, agora que você pode blasfemar contra Deus, ou se ele falar, por exemplo, para você que você, de repente, você pode sair matando os outros, ou então roubando os outros, dando calote, devendo, ou então que você pode, de repente, ter relações promíscuas, né? Ou então que você pode maltratar os animais, ou então que você pode, a partir desse momento, fazer injustiças. Então, você em si, então ele está ensinando o quê? A praticar, revogar mandamentos. Se ele revoga mandamentos, se ele ensina a revogar mandamentos, ele também é constituído um falso profeta. Vamos lá. Reinterpretar uma mitzvah fora da tradição recebida por Moshe Rabbeinu. Reinterpretar uma mitzvah. Ou seja, se ele vai dizer o seguinte, não sei se só para vocês entenderem. Hashem, quando ele deu a Torá no Monte Sinai, ele deu a Torá escrita e a Torá oral, correto?
Então, a Torá oral é a forma correta de interpretar a Torá escrita. Cada mandamento tem uma forma correta de entender ele. Então, quando nós vamos explicar alguns mandamentos para vocês, nós temos que nos apoiar dentro das fontes. Mas digamos que, de repente, eu apareça aqui e fala, sem apoiar dentro de fonte nenhuma, que agora você vai fazer da forma que eu acho. Entendeu? Se eu falar isso para você, eu estou interpretando diferente da tradição recebida de Moshe Rabbeinu. Se eu interpretar de forma diferente da Torá oral, eu estou criando uma nova interpretação. Somos proibidos de criar uma nova interpretação. Não pode criar uma nova maneira de interpretar o texto. Então, essa proibição, ela vai levar em consideração o quê? Que a partir do momento que você cria uma nova maneira de interpretar, você é um falso profeta. E se alguém chega para você e apresenta uma interpretação que não tem base, que não tem respaldo nas fontes, ele é considerado um falso profeta também. Isso de acordo com o Rambam que está apresentando aqui nessas fontes, ok? Mishneh Torah, Elichut Melahim, capítulo 10, alahá número 9. Aquela pessoa que faz isso, aquele falso profeta que faz isso, aquela pessoa que ensina dessa forma, ele está fazendo o quê? Criando uma nova religião. E aí ele entra nessa proibição aqui. Mishneh Torah, Elichut Melahim, capítulo 10, alahá número 9. Não é permitido aos Benei Noa criar uma nova religião ou inventar mandamentos próprios. Entendeu? Nós não podemos criar uma nova religião ou inventar mandamentos próprios. Então, é muito importante levarmos isso aqui em consideração. Ok? Legal. Vamos então estar a partir de agora. Estar apresentando para vocês, aliás, está abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat, no YouTube, que eu estarei respondendo, ok? São 6h45. Até às 6h50 estarei respondendo as perguntas. Então, estão conosco aqui a Marcela Oliveira. Shalom, Marcela. Tem mais 7 pessoas assistindo conosco também. E a Luciana Rodrigues também está conosco. Shalom, Luciana. Então, gente,
Tá me ouvindo agora, Marcela? Responde aí para mim, fazendo favor. Tá conseguindo ouvir agora? Dá um retorno para mim, fazendo favor. Estão conseguindo me ouvir agora? Estão conseguindo me ouvir agora, gente? Dá um retorno aí. Agora sim. Ok. Então, vamos voltar então à pergunta. Eu respondi a pergunta da Renata, mas eu não estava sem som. A Renata pergunta: é errado um Beninoa não querer observar o Shabat? Olha, o Shabat ele ajuda na lembrança de que Hashem é o Criador e sustentador do mundo. Essa lembrança é importante. Mas você pode fazer essa lembrança em outro dia também? Pode. Que Hashem é o Criador e sustentador do mundo. Sem necessariamente, você não precisa cessar dos 39 trabalhos proibitivos. Para isso, e não precisa também observar o Shabat com os ritos do Shabat também. A prática do movimento Beninu Brasil realmente é dedicar um dia especial para o Shabat sem guardar o Shabat, entendeu? Nós não guardamos o Shabat, mas apenas honramos e lembramos. Tudo bem? No entanto, se você me perguntar, um Benoa é obrigado mesmo a estar fazendo essa honra obrigatoriamente? Não existe uma fonte para isso. Não existe uma fonte que pode te obrigar a isso. Entendeu? Eu não conheço nenhuma fonte que pode te obrigar a isso. Entendeu? O Benoa tem 7 leis e suas ramificações. E nenhuma das 7 leis e suas ramificações, nenhuma das ramificações vai ser exatamente você ser obrigado a observar o Shabat. No entanto, se você dedicar a lembrança e a honra do Shabat no Shabat, é um momento especial para também trazer essa conexão com o Criador. Tudo bem? Sim, entendo. Você fala que não tem a pretensão de parecer uma judia, pois não é, né? E tem receio de fazer algo que pareça um judeu fazendo, por, por isso só observa as leis de Beninoa sem mais nem menos. Tudo bem, não tem problema, entendeu? Não tem problema, você pode fazer dessa forma. Agora é importante observar todas as ramificações, tá? Todas as ramificações. Importante levar isso em consideração. Não é obrigada a praticar algo voluntário, por isso que é algo voluntário. Se quiser praticar é bom, é legal, né? Isso traz coisa positiva. Mas, no entanto, se você quiser fazer dessa forma aí, eu não posso dizer que você é obrigada. Se eu dizer que você é obrigado, eu estou criando um novo mandamento. Eu estou fazendo exatamente o contrário daquilo que eu ensinei para você. Entendeu? Então eu não vou fazer isso. Eu não vou criar um novo mandamento. Não posso fazer isso. Tá? Eu posso garantir para você, do jeito que você está falando aí, não existe um problema. Tudo bem? Mas quem quer honrar o Shabat, é bom honrar também, tá? Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Aumentamos mais um pouquinho do tempo aqui para as perguntas, porque o microfone deu um probleminha, né? E acabamos voltando recentemente. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta. Tudo ok?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E foi muito bom estar aqui com vocês. Ah, chegou aqui. Jungbrik. Mas no Antigo Testamento não disse se uma pessoa não guardar o sábado, ela não deveria ser morta? Bem, diz o judeu. Não está falando isso para o Benoa. Não está falando isso para nenhum não-judeu. O texto e o contexto, ele vai dizer: diga aos filhos de Israel. Entendeu? Não-judeu não é filho de Israel. Somente judeu é filho de Israel. O texto é bem claro. Entendeu? O texto é bem claro. Diga aos filhos de Israel. Tudo bem? Então, o Benoa é o contrário. Se ele guardar o Shabat completo, aí sim ele tem a pena de morte. Tá? Ele tem a pena de morte por guardar. Porque tem uma proibição, não cessarás. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 11. Não cessarás. Nós, as nações, temos a proibição de cessar completamente, de 39 trabalhos proibitivos. Podemos até descansar do trabalho físico, mas não fazer isso como um mandamento espiritual, entendeu? Podemos honrar, lembrar do Shabat, como um dia especial. A mulher pode coabitar com o marido no dia do Shabat? Pode coabitar. Não é considerado trabalho. Nem para a mulher judia é considerado trabalho isso. Muito pelo contrário. Existe o mandamento do Shabat para os judeus escrito assim. De deleitar no dia do Shabat. O que é deleitar? Deleitar é tudo que te dá prazer no Shabat. Então, a noite do Shabat é uma noite muito especial entre o casal, onde eles têm, ele pode ter relações em qualquer outro momento também, tá? Mas a noite em si, ela não passa, a noite do Shabat não passa sem os dois ter um momento nupcial. Entendeu? E para o Benoa, que não tem proibição de trabalho, não tem problema. E para o judeu também não tem problema isso aí. Ok? O Rebbe era um profeta. O Rebbe, ele tinha inspiração divina. Ele tinha profecia, tá? O Rebbe tinha profecia e inspiração divina. Ele, em si, se você falar de um profeta assim, no nível, por exemplo, do Ezequiel, do Jeremias, entendeu? Ordenado pelo Sanhedrin, não era. Mas ele tinha profecia e inspiração divina. Ok? Mas ele era um profeta como Daniel? Como Daniel, sim. Porque Daniel não tinha Sanhedrin na época dele. Então ele era um profeta como Daniel. Ou seja, ele tinha profecia, ele tinha inspiração divina, mas não cargo de profeta, ofício de profeta. O ofício só é dado quando as 12 tribos estão habitando dentro da terra de Israel. O ofício só é dado quando se tem um Sanhedrin e quando o templo está de pé. Entenderam? Então tem essa diferenciação. Mas, claro, obviamente, que as palavras do Rebbe são palavras sagradas, têm inspiração divina. Assim como as do de Daniel tinha inspiração divina. Nosso amigo Jungbrik seria o jovem grego, né? Jungbrik, o jovem grego, é o seguinte, está perguntando, me corrija se eu estiver errado, mas queria crucificar o JC por ele ter curado uma pessoa. Aquilo ali, na verdade, no Novo Testamento é uma narrativa, tá? O Novo Testamento ele só surgiu 300 anos depois do século I. Entendeu? A composição dele é tardia. E como se sabe disso? Teste de carbono. Os testes de carbono provaram que o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, ele data de 327. Entendeu? Só para você entender. Eu estou falando de testes realmente, de provas realmente, entendeu? Não de histórias mesmo, mas de provas mesmo, por teste de carbono. Então, tudo que tem no Novo Testamento
São ficções. Não leve em consideração para aprender sobre os mandamentos naquilo que o Novo Testamento fala sobre o judaísmo. Se você quiser aprender realmente sobre o judaísmo, tem que aprender diretamente na fonte, ou seja, no judaísmo. Conforme nós estamos passando aqui, se você ficar conosco em outras aulas, você vai aprender mais ainda, tudo bem? Não. O cânon judaico, ele foi completo por Esdras. O cânon judaico foi completo por Esdras. Esdras era o líder da Knesset Hagedolah, da Grande Assembleia. E ele foi fechado com os 24 livros sagrados. Enoque sofreu alterações? Não, esse livro de Enoque que se tem hoje, ele não é de origem hebraica. O verdadeiro livro de Enoque é de origem hebraica. Esse livro que todo mundo tem rodando por aí é de Sírio-Fenícia. Entendeu? A primeira língua existente foi o paleo-hebraico. E essa língua foi passada desde a criação do mundo. Existe um verdadeiro livro de Enoque, se você quer saber. E ele está em hebraico. Só que esse livro não precisa entrar no cânon. Não é necessário. Assim como livros que existiam também não entraram no cânon. Por exemplo, não sei se você sabe, o judaísmo não tem só a tradição escrita. O judaísmo também tem a tradição oral. E a tradição oral, ela tem vários livros que não entraram no cânon, mas que Moisés recebeu no Monte Sinai também. Só que isso é mantido de forma mais oculta, que não precisa ser revelada. Então, gente, essa foi a nossa aula. Agradeço pelas perguntas de todos vocês. Agradeço por todas as perguntas e a oportunidade de estar aqui respondendo. Que a Shem possa dar muitas bênçãos. Próxima semana, próxima terça-feira, estaremos lançando a lista de aprovados, ok? Shalom, shalom a todos. Ótima noite.